O vereador Léo Couto, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, oficializou ontem a convocação de um período extraordinário de sessões a partir da próxima quinta-feira, depois de amanhã, para votar uma mensagem do prefeito Evandro Leitão extinguindo a taxa do lixo. Pelas declarações do vereador Léo Couto, ontem, numa coletiva de imprensa, a matéria ainda não está na Câmara, ou pelo menos não estava até ontem. Embora, no último dia 2, solenemente, o prefeito tenha dito que estava entregando a tal mensagem ao presidente da Câmara. E porque entendemos ontem que a matéria, de fato, ainda não estava na Câmara, porque o vereador Léo Couto disse que o documento só será liberado para conhecimento dos vereadores e da população na próxima quinta-feira. Se a matéria já estivesse na Câmara, pelo menos os vereadores já teriam sido comunicados, já teriam tido conhecimento dela. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que só poderá haver a revogação de lei que cobre impostos se ficar comprovado que o ente arrecadador, município, estado ou União, tenha outras fontes de recurso para substituir a arrecadação daquele imposto ou taxa que será revogado. O que diz o capítulo da Lei de Responsabilidade Fiscal referente à renúncia de receita? É o artigo 14 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 2 seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a, pelo menos, uma das seguintes condições. 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E 2. Estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, quer dizer, no artigo 14, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. A mensagem do prefeito terá que constar isso. Ele vai dizer: nós vamos dispensar essa arrecadação de 200 milhões de reais da taxa do lixo, porque
nós vamos arrecadar mais aqui, ali ou acolá, ou porque nós vamos cortar despesas tais e quais. Se ele não disser isso, ele está descumprindo a lei de diretrizes orçamentárias. Em Sobral, ontem, os vereadores, por unanimidade, extinguiram a taxa do lixo, que foi criada na gestão anterior, no caso do ex-prefeito Ivo Gomes. Aqui vai acontecer o mesmo, pois vereador é igual em qualquer lugar no Brasil. Tanto faz ser em São Paulo, no Rio, lá em Canidé, no Cedro ou aqui em Fortaleza. A quase totalidade dos legisladores brasileiros, vereadores, deputados estaduais e federais, sempre votam de acordo com os interesses dos chefes dos executivos, prefeito, governador, presidente da República, não importando para essa subserviência se eles próprios se desmoralizam em hoje votar a favor e amanhã votar contra a mesma matéria. No caso, a taxa do lixo. Os vereadores de Sobral já comprovaram isso. A maioria dos vereadores que assumiram, ou a maioria dos vereadores que assumiu seus mandatos agora, no dia 1º de janeiro, votou na legislatura passada pela aprovação da taxa do lixo, como havia sido proposta pelo prefeito Ivo Gomes. E agora eles votaram contra, porque o novo prefeito, como o de Fortaleza, prometeu na campanha que ia extinguir a taxa do lixo. Como é que fica a cara desses vereadores? Se alguém perguntar, por que você votou a favor ontem e está votando contra hoje? Ou vice-versa. O que ele vai dizer? Não, é porque é de interesse da municipalidade. Esse interesse existe hoje ou existia ontem? É por isso que são todos iguais. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o Léo Couto, na mesma coletiva de imprensa ontem, deu uma boa notícia, que é a reforma administrativa que o prefeito Evandro Leitão está preparando neste mês de janeiro para encaminhar à Câmara Municipal em fevereiro, quando realmente começa o ano legislativo. A Câmara vai se reunir nos próximos dias, de quinta-feira até a quinta-feira da próxima semana, num período extraordinário. O período ordinário só começa realmente a partir de 1º de fevereiro. Essa reforma administrativa é importante porque o prefeito pode, em querendo, e admite-se que ele queira, enxugar a máquina. A máquina municipal, ela está empanturrada de gente e de burocracia. O prefeito pode, além de reduzir os custos da máquina, que este ano está orçado em 4 bilhões de reais, 4 bilhões de reais, só para pagar energia, água, comunicações, gasolina, ou as coisas necessárias para o funcionamento da administração pública. 4 bilhões de reais.
É muito dinheiro diante de um orçamento de 14 bilhões de reais, o que significa praticamente 30% só de custeio da máquina. Ele pode reduzir significativamente esse custeio, além de modernizar a administração pública municipal. Tem político cearense admitindo até a possibilidade de um deputado federal Júnior Mano, hoje no PSB, ele foi eleito pelo PL, tem político, repetindo, tem político cearense admitindo até a possibilidade de o deputado Júnior Mano ser preso. O deputado não está envolvido apenas no escândalo de desvio de recursos de emendas parlamentares. Também está envolvido, ou seu nome está relacionado a um assassinato de um advogado em Fortaleza. Recentemente, em razão da investigação sobre desvio de recursos de emendas parlamentares, nós dissemos aqui que o deputado Júnior Mano estava sob a jurisdição do ministro Gilmar Mendes, relator de um inquérito que encontrou a participação do deputado Júnior Mano no desvio de recursos de emendas parlamentares para comprar votos e eleger prefeitos e vereadores em aproximadamente 50 municípios cearenses. Agora, o deputado não está só na dependência de decisões do ministro Gilmar Mendes. Ele, por conta desse assassinato, ele também depende de decisões do ministro Alexandre de Moraes. Deve ser muito estranho para os cearenses, muitos dos cearenses, a informação de que centenas de obras de responsabilidade do governo federal estejam paralisadas, inclusive muitas delas aqui no estado do Ceará, onde o discurso de ligação do governo federal com o governo estadual seria uma garantia de grandes investimentos no nosso estado. O pior de tudo é que não só os aliados políticos, que em razão da paralisação dessas obras ficam desmoralizados, até os amigos fora do ambiente político partidário também ficam com uma situação muito delicada. Para citarmos apenas um, vamos falar do reitor da Universidade Federal do Ceará, que andou fazendo aí discursos de que o governo federal já havia destinado verbas extraordinárias para investimentos na Universidade Federal Cearense. Parece que esses investimentos ainda não apareceram e dificilmente aparecerão. Ele falou em recursos do PAC para concluir ou fazer um novo prédio naquele arcabouço que o governo do estado deixou aí parado muitos anos na praia de Iracema, e para se livrar dele, doou à Universidade Federal do Ceará, e ela disse que ia fazer lá o Laboar.
E isso, ela ia fazer essa grande obra com recursos do PAC. Até agora, nada. E aí o reitor fica como?